Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um livecast. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Henrique Gasperoni na área. Vamos começando o episódio já de número 63. Ao meu lado, Rafael Escocuglia. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, e você? Beleza, mano. Como é que você tá? Beleza. De volta aqui às gravações, né? Sim. Períodozinho de férias. Férias suas, né? Férias suas. Mais que só merecido. não gravou. Mais do que merecido. Temos hoje uma convidada para lá de especial, que é fundadora da Flux Institute, Flávia Camanho. Tudo bem, Flavinha? Oi, tudo bem? Olá, Flávia. Seja bem-vinda ao livecast. Obrigada. Prazer muito grande tê-la aqui conosco. Prazer, Vamos falar um pouco sobre mercado, como é que anda o mundo de RH. Conta pra gente o que é a Flux Institute, qual que é a sua especialidade? Legal. Eu venho de uma história de carreira executiva, construí a carreira em grandes empresas, Pão de Açúcar, Johnson & Johnson, ABN e o Itaú. E depois de sempre trabalhei com desenvolvimento de liderança, cultura e mudança. Mas sempre eu era a Flávia de algum lugar, a Flávia do Itaú, a Flávia do Pão de Açúcar. E tinha muita vontade de ter uma empresa que eu pudesse ser mais autoral, dizer o que eu pensava. E comecei a estudar sobre liderança feminina, que era uma questão que me chamava muita atenção, de ver um feminismo ativo, mas um pouco ativista, combativo demais. Eu achava que existia um lugar diferente para a mulher ocupar na parceria com os homens. Uhum. E aí desenhei alguns programas de formação de liderança e ampliação de consciência para mulheres. Comecei a empreender no dia 1º de abril de 2020 com a Flux, lançando um programa, mas deu super certo. O programa estourou, vendeu em 24 horas. E depois continuou vendendo muito. Aí comecei a ter clientes como Google, XP, TechBan, Adex, com muitas empresas, chamando para trazer esse debate sobre qual é esse novo lugar da mulher e como é que ela se pondera em relação ao novo lugar do homem nas organizações. Então, essa é a Flux. A gente estuda, pensa e fala sobre desenvolvimento de liderança feminina e mudança de cultura. Você trouxe... Fala. Pode falar. Não, você primeiro. Esse programa que você lançou é de liderança feminina. Foi Isso. essa... Que a gente acabou de lançar um programa desse também. Recentemente terminamos legal. a primeira turma e realmente é um tema que gera muito buzz, que gera muita discussão, né? O que eu falo é assim, nunca foi tão oportuno ser mulher no mundo. Se você estudar a história da mulher e o trabalho, a gente nunca teve tanta oportunidade, tanta representatividade, mas a gente nunca teve tanta culpa. Porque no momento que você pode escolher, você sente a culpa por escolher. Então, eu posso ser mãe, mas não quero, eu me sinto mal com isso. Eu posso casar e não quero, eu me sinto mal com isso. Então, é diferente de um momento onde eu não tenho escolha. A hora que eu tenho escolha, eu tenho culpa. Então, como é que eu me aproprio desse lugar? E uma coisa que eu falo é que as mulheres hoje estão vivendo. Eu não sou o que minha mãe foi, minha mãe não é o que minha avó foi, e eu estou criando minha filha para ser diferente do que eu sou. Eu brinco que a gente está numa fenda do tempo, nós estamos reposicionando o feminino no mundo, fazendo acontecer. Então, eu acho que é super interessante, é um assunto inesgotável e também como é um sistema, na hora que eu mudo o lugar da mulher, eu também mudo o lugar do homem. Então, a gente está vendo um novo masculino crescendo e toda uma discussão sobre um novo lugar para o homem também. Então, eu acho mega oportuno o tema, sempre, assim. É super interessante quando a gente fala desse tema. E uma questão que eu percebo muito, que a gente tinha uma questão no passado, estou falando coisa de, 15 anos para trás, eu me lembro que era uma coisa de, a mulher conquistou o seu espaço, a mulher conquistou... Poxa, mas espera aí, né? Não existe esse negócio de conquistar espaço, sabe? A gente simplesmente divide as mesmas posições e ponto, e tem as mesmas responsabilidades, os mesmos deveres, direitos e vida que segue, né? Eu acho interessante como no passado nós tínhamos uma discussão de eu me lembro muito bem, sabe, dos meus pais falando, eu ajudei minha mãe com as louças, sabe? Peraí, não é que você ajudou, o trabalho é dos dois, entendeu? Só que agora a gente tem essa consciência, sabe? Agora total. A gente entende que, poxa, peraí, não importa de quem é a tarefa, né? A tarefa somos nós, né? E a gente percebe que nas empresas hoje o conceito vai por aí, né? Isso não tem que contratar homem ou mulher ou um negro ou uma minoria para estar aqui. Poxa, vamos
fazer um trabalho de trazer as pessoas e tratá-las da melhor maneira possível, sabe? As empresas estão puxando esse Eu aspecto. falo, é trazer o diverso e deixar que ele continue diverso, né? Exato. Porque uma das coisas que eu falo, não adianta você trazer comunidades, trazer trans, trazer uma manifestação social toda diferente e enquadrá-la numa formação de trabalho igual. Se você traz o diferente, se você traz diversidade, você tem que ter campo aberto para esse diálogo de diversidade, né? E é tudo interseccionalidade, né? Assim, então, o lugar da mulher, a hora que você trabalha o lugar da mulher mais bem posicionado, você trabalha a mulher negra. A hora que você trabalha essa mulher negra, você trabalha a questão do racismo. Você trabalha o racismo, você trabalha a questão da homofobia. Quer dizer, as coisas estão... Não é assim, eu vou resolver uma questão por uma questão. O que eu digo é o seguinte, o mundo é plural e nós estamos conectados a um ecossistema. A gente começou a enxergar isso e não dá para desver, não dá para deixar de ver. A partir do momento que eu sei que a gente não tem uma representação nas empresas do mundo, o mundo não está representado nas organizações, e não é culpa. Eu falo, não são os homens brancos, héteros, que criaram o machismo no mundo. Eles são frutos dessa criação junto com todo mundo. Então, a gente está reescrevendo junto tudo isso. Como é que faz? Eu faço coaching de grandes presidentes de empresa, de executivos, e tem vários que falam, eu não sei o que falar. Se sente travado, com medo de fazer uma colocação que não seja adequada, com medo de se posicionar. E eu falo, a gente tem que estar com um olhar de lifelong learning. Nós estamos aprendendo tudo isso juntos, estamos reposicionando as coisas juntos. A pandemia deu um boost nisso, né? Porque você começou a ver a casa dos outros. Você entrou na intimidade, você viu que tinha seres humanos trabalhando nas organizações. Você viu os né? filhos, os Cachorro, cachorrinhos, pijama, mulher passando de toalha. Você começou a puxa vida, aquele ser humano... Tem um executivo que eu adoro, que é o Fábio Barbosa, que foi presidente do ABN, que ele falava assim, eu sempre tentei contratar executivos e vinham seres humanos junto. É bem isso, assim, você viu o ser humano, e agora não dá para desver isso. A gente tem que lidar com essa humanização das organizações, né? Eu acho fantástico isso estar em pauta com tanta evidência, mas até que ponto as barreiras culturais das empresas estão sendo quebradas? Se você pensar num nível de maturidade, nesse campo aberto à diversidade que você mencionou, em que pé nós estamos, enquanto empresas, enquanto corporações, para chegar no ideal? Ainda estamos engatinhando? Como é que você enxerga esse Eu acho cenário? que por incrível que pareça, essa é uma mudança. Normalmente a gente fala, quando fala de conceito de mudança, traz muita questão de que a grande liderança vai ter o posicionamento e isso vai descendo em layers e as pessoas vão absorvendo e tal. E nesse caso, a gente tem uma mudança de baixo para cima, né? Porque a juventude, as next generations, os Zs e todos, eles chegam já dizendo assim, aqui eu não fico, né? E aí eu não consigo ter talentos de nova geração se eu não represento uma realidade. Então eles começam a desafiar as discussões de realidade. Então eu vejo as empresas tendo que se adequar tendo que tomar decisões muito diferentes do que tomava anteriormente. E tem uma outra coisa bastante importante, que a vida em sociedade se tornou always on, né? Estamos o tempo inteiro plugados e ligados. Então, se a empresa não é coerente entre o que ela prega para fora e ela prega para dentro, ela vai ter que se justificar para o time dela, para as organizações. Então, eu tenho uma sensação que existe uma tensão instaurada do tipo... O que eu percebo com a busca excessiva do meu produto, que é falar sobre o feminino dentro das organizações, uma coisa, a gente precisa falar sobre isso, mas um certo medo, assim, o que será que vai acontecer a hora que eu der a voz e falar que tudo bem e como é que muda essa história? E eu sempre falo, a gente vai tirar do corredor, do oficioso para o oficial, porque a conversa já está, as coisas já estão sendo ditas, as incoerências estão ali postas, né? Eu sinto que a gente está num processo, principalmente uma discussão assim, como é que eu uso ao mesmo tempo tecnologia em recursos humanos e começo a ter dados, analíticas, informações sobre as pessoas, humanizo, porque eu estou tratando de um humano e permito uma diversidade. Não é um desafio trivial, né? Então, assim, eu acho que as pessoas que lidam com pessoas hoje estão num grande repensar de como atuar com tudo isso. E acho que eu sinto muito uma pressão de baixo para cima dentro das organizações. Acho que tem os conselheiros começando a cair uma ficha de que isso é muito sério, né? Eu trabalho com conselhos de administração, então começa a aparecer uma discussão assim, não é mais porque acho legal, é meio que
eu não vou fazer um M&A se eu não tiver isso como condição. Começa a ser critério de decisão de investidor, toda a questão de ESG. Então, tudo isso começa a girar e criar uma grande massa de pressão para uma transformação. Mas tem muitas empresas, eu falo, mudança, tem empresa que resiste até o limite. Então, agora não tem jeito, eu vou ter que mudar, né? Então, tenta se segurar ao máximo para não ter que fazer transições, porque é difícil, né? Virar um navio, um transatlântico. Quanto maior, mais difícil, né? Você trouxe um ponto que eu me lembro muito bem, sabe? Eu me lembro quando a gente começou, há 18, 19 anos atrás, que a gente estava começando, tal, as ideias e tal, reuniu eu e 2 amigos, cada um na época estava pelo seu ICQ, pelo seu computador de casa, aí a gente ficava conversando e tal, e é complicado você falar em qualquer tipo de diversidade no começo, porque na verdade eu me reuni com meus brothers, né? É isso. Então são, sabe, mais 2 nerds que programavam, que gostavam de dados, que gostavam de software e tal, e a gente resolveu entrar, vamos fazer um curso, vamos fazer um evento e tal. Então, e com o passar do tempo, né, as nossas primeiras contratações, na verdade, a gente começou a buscar pessoas iguais a gente. É claro. Porque, muito bem, né, eu tô aqui, a gente tá fazendo tudo isso, precisa de fazer mais um, então põe mais um igual, né? Aí depois fala, pô, preciso fazer mais 2, põe outro igual, né? Porque vai ser mais fácil. Né? Porque tal. Mas aí depois a gente começa a aprender e começou a perceber que, na verdade, a gente precisava de um debate, precisava de pessoas que trouxessem conhecimento que a gente não tem. E aí que você começa a ver a importância de você ter essa diversidade mesmo, né? Perfeito. Porque o debate que faz a gente crescer, sabe? É o debate que faz a gente, poxa, peraí, será que é por aqui? Não, sabe? É aquela pessoa que provoca, que te traz, que te puxa essa mentalidade e tal. Mas o que eu percebo ainda hoje é que muitos dos gestores ainda não têm essa visão de, poxa, vamos discutir. Muitos não estão preparados ainda para ser questionados, para falar, poxa, peraí, olha, eu não concordo. Sabe, a gente acha que ainda tem eu não gosto muito de tratar com esse conceito de geração, de idade, porque a gente não é a idade da pessoa que faz a atitude dela, mas eu vejo muitos gestores de empresas ainda que adotam uma postura muitas vezes, poxa, eu sou o diretor aqui, essa é a decisão, sabe? Mas acho que é bacana a gente ver um comportamento de mudança de fato muito grande, sabe? Acho que os gestores de fato, alguns ainda resistem, outros ainda não, mas de fato a gente percebe que é um cenário, acho que é um caminho sem volta, Isso né? que eu acho. O que eu sinto é assim, é muito difícil, apesar de ser necessário, claramente produtivo e muito mais rico você ter um time diverso, é muito mais fácil liderar iguais, né? Que delícia, você fala alguma coisa e todo mundo também acha aquilo, né? Então, eu falo, é claro que é mais desafiador, é claro que exige um preparo de liderança maior, né, para você estar permeável às colocações dos outros. Normalmente, quando as lideranças mais, eu acho que foram formadas nos anos 80, anos 90, são lideranças de comando e controle, né? Eu digo como é e você faz, né? E eu sou o portador do conhecimento e você aprende como eu faço, pelo meu exemplo. Então, eu te mostro como fazer as coisas. E hoje a proposição é colaborativa. Você vai começar a apresentar um conteúdo, alguém google na hora e fala, só um minuto, fulano de tal disse em tal pesquisa no YouTube que isso faz desse tal jeito. Se o gestor começa a reagir a isso, o que eu acho que acontece? Ele começa a isolar esse tipo de informação, só que ele perde o porquê trouxe a diversidade, porque ele não permite a diversidade atuar dentro da gestão. Só que não é simples. Eu vejo assim um grande desafio de tentar se atualizar, de tentar ter uma certa abertura, mas como manter essa abertura continuando num lugar de direção? Porque, por outro lado, aí pegando o ponto, também tem que ter alguém que toma as decisões difíceis, né? Tem que ter alguém que fala, tá bom, gente, ouvi a todos, tá legal, mas a gente precisa dar esse passo e a gente precisa desse caminho. E o colaborativo, às vezes, toma muito tempo. Para você achar o consenso entre um grupo diverso e achar uma saída, toma muito tempo. Então, nem sempre as decisões de uma organização têm o tempo da decisão coletiva e colaborativa. Mas como é que você pondera entre poder trazer em alguns momentos isso
e poder também ter esse lugar de direção a hora que precisa, né? Mas mesmo nesses casos, acho que aquele que precisa e demanda essas decisões mais intempestivas, menos discutidas, precisa estar preparado para respeitar e entender a diversidade naquilo que está decidindo. Eu vi eu não me lembro agora a fonte, mas eu estava vendo um debate, acho que foi um podcast, da diferença entre diversidade de ideias e diversidade de perspectivas. Interessante. Então, foi uma reflexão bem importante, porque isso que o Henrique colocou, por exemplo, é importante, que é a diversidade de ideias. Então, vamos juntar todo mundo e discutir pontos de vista diferentes. Quanto mais pontos de vista, quanto mais ideias diferentes, mais rico é o debate. Mas outra coisa é você ter, por exemplo, eu tenho um ponto de vista homem, branco, hétero, cheio de privilégios durante a minha formação. Isso me traz uma série de bagagens que são racistas em muitos graus, que são machistas em muitos graus, que eu preciso aprender a lidar com elas ao tomar decisão. Então, mesmo na decisão mais tempestiva, naquela que depende de menos debate, eu preciso entender perspectivas diferentes que sou incapaz de fazer sozinho, porque sozinho me leva toda essa questão estrutural que está formada dentro de mim. Por isso que a diversidade é rica. Ela não é somente numa sala de reunião, numa mesa para se decidir uma ideia, mas no convívio, no dia a dia, no aprendizado e na abertura do decisor de entender que existem pontos de vista e posições diferentes de perspectivas. Né? E eu sinto que assim, você só consegue ter este ponto de vista se tem a autoconsciência que você tem de dizer, olha, da onde eu parto? Porque a gente está vindo de um lugar que a gente não tinha essa autoconsciência de se ver como privilegiado. Então, eu falo do lugar do feminino. Eu fui uma mulher que com 35 anos me tornei diretora da Itaúsa, uma cadeira grande com 35 anos. Existia uma fala muito constante entre as mulheres que dizia, se eu cheguei aqui, todo mundo pode chegar, né? Eu nunca achei isso. Eu paguei um puta pênalti, perdão da palavra, para chegar até aqui. Teve 1000 desafios que eu passei. E eu gostaria que as próximas tivessem um pouco mais smooth, né? Tivessem um caminho um pouco menos desgastante. Eu tive que usar de recursos, me masculinizar, dar soco na mesa, falar palavrão, me posicionar com uma forma, às vezes me desgastar profundamente para sustentar uma ideia que eu acho que pode ser muito mais tranquilo se a gente construir um ambiente mais diverso. Mas para isso precisa ter uma consciência assim, de onde eu parto? Também parto de uma mulher branca, da elite paulista, que teve uma educação diferenciada. Eu também tive uma restrição, muito mais... Os meus anteparos foram muito diferentes de uma mulher negra, de periferia, que tentou chegar nesse mesmo lugar, né? Mas isso eu acho que isso é uma das riquezas desse momento. A gente começar a ter autoconsciência de falar, cara, pera, o contexto é muito diferente, né? Você estava falando, me lembrei de uma coisa. Eu tive um momento que eu fiz várias idas ao Vale do Silício no momento da minha vida, porque eu fiquei louca com Singularity, discutia as novas tecnologias, e eu fazia, todos os anos eu ia para o Summit Global da Singularity, né? Conheci o Peter Diamandis, e aí tive essa chance de estar perto dele e tal. E uma das coisas que me chamava muita atenção era o Netflix ser um modelo de negócio tão diferente e tal. Mas a coisa mais legal que tinha era a proposição de liderança deles era: eu te esclareço o contexto, te dou a perspectiva, que era o que você estava dizendo, do que eu estou pensando, e aí você me dá as soluções a partir dessa perspectiva. Eu te digo por que eu preciso de uma solução e te autorizo a me dar sugestões daquela solução. Isso é uma coisa que ajuda muito a trazer a diversidade na mesa. Eu digo, olha, não adianta me dar a ideia de foguete, porque não é foguete que eu preciso, mas eu preciso disso por conta disso. Eu te dou um contexto e falo, agora, com a tua cabeça, com a tua vivência, com a tua experiência, o que você faria se fosse eu numa condição para tomar essa decisão? Então, eu acho interessante assim, você conseguir trazer um pouco de contorno para poder permitir a diversidade atuar, sabe? Tem um livro da diretora de RH do Netflix. Como é que é o nome dele? Quebrando Regra? Não alguma coisa assim. Eu vou procurar aqui, eu vou pedir para a Izinha colocar na descrição para a gente aqui. Legal, é um livro muito legal. Muito legal. E o que eu adoro do livro, assim, uma das coisas que abriu muito a minha mente lendo o livro,
foi quando ele traz o cenário de você entender a estratégia de montar equipes. Não, essa é incrível. Né? Sabe, que ele falava, poxa, a gente tinha que ter 30% da demanda de banda de internet dos Estados Unidos. Né? E como é que eu vou ter meu time não tem esse conhecimento, né? E a estratégia que ele fez para fazer toda a gestão da equipe, né? de compor totalmente diferente. Olha, a equipe que nós temos hoje não sustenta o nosso crescimento. Como que a gente muda tudo? Sabe? É genial, né? Genial. Inclusive a carta de RH do Google, do Netflix é muito famosa nos Estados Unidos, né? Por ter um propósito super bacana e tal. Quem tiver interessado, eu vou pedir para a Izinha pôr aqui embaixo também esse texto, coisa. que é muito legal. As pessoas definem o seu próprio salário, as pessoas definem o nome do seu cargo, as pessoas definem... Eu passei 30 dias ali conhecendo por dentro. Muito bacana. Assim. A hora que você olha, você fala, é impossível. Né? Será que isso fica de pé? Mas tem todo de novo, uma cultura por trás que sustenta que isso aconteça, né? Que eu acho que faz uma diferença grande também, né? As pessoas definem o próprio cargo? Sim. Você dá o seu nome para o cargo e whatever. Se eu falar, eu sou a CEO da Flux Institute e o Rodrigo é o vice-presidente, tá bom, tudo bem, ok. Só não escolher o mesmo nome, eles brincam. E você define o seu escopo, o seu budget, mas você tem o compromisso da sua entrega. Então, assim... Você vai entregar tanto. Se isso vai tirar do teu tanto uma quantidade de budget, que você vai querer os melhores MacBooks para o seu time, você vai querer... Eu conheci um cara que chamava Mark, que é um brasileiro, que era o cara que era o responsável por implantação do sistema no mundo inteiro. Ele comprou um galpão e comprou todas as TVs possíveis do mundo inteiro. TV da China, TV da coisa... Parecia um lugar, sei lá, um lugar de brincar. 500 mil televisões, coisa, e como é que pluga e faz um download do sistema em todos esses lugares? Qual é o jeito de fazer? Tipo, quanto ele gastou? Ele falava, eu gastei, mas eu precisava testar a capacidade do Netflix entrar em qualquer sistema e tudo mais. Você que define se você vai ter férias, quantas férias você vai ter, você que define o custo da sua viagem, se vai fazer uma viagem, quanto você vai gastar. Só que é isso, você tem um compromisso de entrega muito claro, numérico. Você pode fazer toda a graça que você quiser. Se você não entregar, não tem mês seguinte. Você não tem bônus. Você entrega e ganha, entrega e ganha. Você não tem um dia que você é ao final do mês, no final do ano, nós vamos ver o que você fez. Vai fazendo acontecer. É muito diferente, muito interessante. É muito louca a cultura do Vale, assim, né? Eu me lembro que nós fomos para lá, foi em 2018, né? 2018 nós fomos para lá fazer um evento de imersão e a gente foi com diretores da área de supply chain, né? E supply chain envolve normalmente aqui no Brasil a área de compras junto, né? E uma das coisas que a gente viu no Google, por exemplo, é que tinha uma espécie de umas vendor machines, assim, que você passa o crachá, escolhe o notebook que você quer, pega e leva, né? Tem iPhone, notebook, cabo, tem tudo, né? E os teclados, mouse e tal. E aí os diretores lá, a galera, né? A pessoa já olha o saving, né? Fala, saving é a economia da compra, né? Ele olha e fala, peraí, mas como é que fecha a conta aqui, bicho? Você passa seu crachá aqui, pega um notebook, quanto custa isso, né? Porque aqui no Brasil, né, tem todo o controle de equipamento e tal, não sei o quê. E eles falam, olha... e eu me lembro que um dos diretores responsáveis pela área de suprimentos aqui do Brasil nos recebeu lá, né? A gente estava fazendo nessa apresentação. E aí eu perguntei para ele, né? Eu falei, tá bom, e se o cara quiser uma guitarra Fender no modelo e tal? Ele falou, cara, se ele quer, é porque ele está implantando algum projeto nesse sentido. Quanto custaria esse projeto engavetado? Sabe, a gente quer o projeto no ar mesmo. É muito diferente, né? Então, e foi um choque de cultura, né? Eu me lembro que quando a gente saiu do Google lá, né? A gente tava nessas imersões, né? Então, sai de uma empresa, vai para outra e tal. Todo mundo sentou no ônibus, assim, com aquele negócio, uau, né? Caramba. Temos muito a pensar, né? Que coisa maluca. Que a gente teve uma sorte louca de conseguir entrar na Apple, que é quase que, né? Impossível entrar naquele círculo da Apple. E a Apple é diferente o Google... o LinkedIn, o Facebook, você tem comida de graça, sala de jogos, a Apple não. Eles falam, eu te dou o seu salário e você gasta como você quiser. Então, você compra a sua comida e é uma comida de alta qualidade, tem tudo. Óbvio que os equipamentos estão todos de graça. E aí a gente sentou para almoçar com um cabra barbudo, assim, tal, e ele era o cara que criou a Siri do nosso lado. Cara, tipo, uau, né?
E aí a gente foi indo embora, passou por ele, e na mesa dele tinha uma chopeira instalada, assim. O cara tinha uma chopeira da Heineken na mesa. Falou, esse é o cara. Tipo, o cara, né? Tudo bem, ele criou assim, ele põe a chopeira que ele quiser, né? Ele deve pedir para a Siri, a Bia. Certeza. Mas, enfim. Mas, e uma das coisas que eu mais adorei naquela viagem, assim, sabe? Acho que o grande aprendizado que eu tive foi o empreenda, inove ou morra, sabe? Na cultura, principalmente, lógico, a gente tem as bigs, né? Facebook, agora Meta, tal, Apple, Google, mas as pequenas empresas e o ecossistema que existe ali é um ecossistema de inovação e criação muito forte, né? Que era uma coisa que a gente não tem muito no Brasil, né? A gente tem aquela cultura do medo do empreendedorismo, né? De tentar, poxa, vou meter as caras, 80% das empresas não duram o terceiro ano, né? Então, mas vivenciar o ambiente de empreendedorismo, de inovação, de vamos para cima, vamos criar porque é isso que a gente precisa, isso é genial, né? É genial. Eu acho que é o que... acho que foi o maior aprendizado que eu trouxe de lá. E aí eu ia te perguntar, você trabalhou por tantos anos como grandes empresas, diretoras, grandes cargos, sempre com um crachá lá, né? E uma coisa que você falou é verdade, porque você conversa com executivos de grandes empresas, muitas vezes o sobrenome deles é o da empresa. Deixa de ser Flávia Camanho e vira Flávia Itaú. Flávia Itaú. Rola, não rola? Nossa, assim, foi muito difícil. A experiência, eu brinco que nessa última cadeira que eu sentei, tinha uma mulher que me dava morangos picados com mel às 4 da tarde. Eu preciso disso, cara. Entendeu? Então, isso já não existe mais, né? Se eu quiser um morango, eu vou ter que descer, ir atravessar a rua, buscar o morango, voltar, lavar, cortar e tacar o mel em cima, se eu quiser comer, se der tempo. E lavar depois. E lavar a louça no final. Porque senão junta a formiga e eu que vou matar a formiga no dia seguinte. Então, assim... Aí no dia seguinte você não vai comer morango porque deu trabalho. Foi muito louca. Assim, eu acho que tudo isso que eu estou contando, de ter ido para o Vale do Silício, começou a incutir em mim uma coisa, cara, e se eu fizesse do meu jeito? Eu acho que eu comecei a ter muita opinião sobre tudo. Assim, comecei a viajar, ver o mundo. Uma das coisas que eu tive uma sorte grande de ter líderes incríveis na minha história. Eu tive o Abílio Diniz de perto, tive o Roberto Setúbal de perto, Alfredo Setúbal de perto, tive o Fábio Barbosa, tive a Duda Kertz, que foi a presidente da Johnson, o Roberto Marques, que hoje é o presidente global da Natura. Então, esses caras muito perto, porque eu cuidava de desenvolvimento de liderança. Então, e muito atenta ao que esses caras faziam, como faziam. E o Abílio, eu lembro uma das coisas que outro dia eu contei isso para ele, num podcast que a gente fez junto, ele falava assim, Flávia, não lê o livro, vai conhecer o cara. Ele falava assim, Uau. Quem é o cara que escreveu o livro que você mais admira? Vai atrás dele, vai aprender da pessoa, essa pessoa existe. Aprende do cara, aprende direto, investe em dinheiro. E eu fiz uma coisa que fez uma diferença grande na minha história, que foi, todos os anos da minha carreira, eu fiz um curso internacional. Até meus filhos falam assim, mãe, onde é o curso? Quer dizer, as férias. Porque eu falava, é férias, a mamãe já volta. Ia fazer um curso. Então, assim, eu fazia um curso internacional ferrado de uma grande universidade, ou buscar um grande pensador. Então, eu estudei com o Rancharan para falar de execution, fui conhecer o Stephen Covey para falar de liderança, fui conhecer o Barrett, que é o cara de valores que mais admirava. Então, eu investia nessas coisas. Conhecia a Michelle Obama, a Oprah, a Malala. Então, assim, cara, eu quero ouvir dos seres humanos que estão transformando esse caminho. E aí eu tinha um repertório enorme de conhecimento dentro de uma caixa, de um papel corporativo. E na última cadeira, que era a head do Family Office, e tinha um papel que eu não podia existir, porque eu representava uma família empresária, então eu não podia ter Instagram, não podia dar entrevista. Eu brinco que quando eu comecei a empreender, a frase que eu mais ouvia era, onde você estava? Né? Tipo, essa pessoa sabe tudo isso, onde é que ela estava? Ela estava escondida embaixo de um porão, trabalhando, porque não podia existir, porque eu tinha um papel de representatividade em nome daquela família, eu tinha termos de confidencialidade. Eu vou falar uma coisa engraçada, mas minhas amigas falam, ela deve ser prostituta, porque toda vez que perguntava, o que você trabalha? Mãe, eu vejo bem, Não, é carro bom,
tudo direito, mas ela nunca sabe o que ela... Ninguém pode saber o que ela faz, né? Ela fica meio, veja bem, porque eu não podia contar a natureza do meu trabalho, porque eram reuniões de conselho, todas as coisas que estavam sendo discutidas eram confidenciais e tal. Então, eu estava naquele lugar. Eu tenho muito repertório, muita coisa para fazer, não posso falar em nome dessa organização e tenho muita vontade de falar em nome do que eu acredito de desenvolvimento humano. Resolvi empreender e foi a coisa menos óbvia de todas, porque como eu vinha de family business, e family business no Brasil ninguém sabe, então assim, pouquíssima gente sabe fazer este trabalho, era óbvio e notório que as grandes consultorias iam me contratar. E foi uma guerra das consultorias de propostas financeiras loucas, maravilhosas. E eu olhava, eu não vou ler esse número, senão eu vou me perverter. E eu falava, eu quero tentar ficar sozinha, eu quero experimentar. Eu comecei com... o caminho foi montar um escritório, nada a ver, né? Mas eu falei, vou montar um escritório. A hora que eu tiver o escritório... E foi em casa ou... Não, eu peguei... meus pais tinham alguns com crise e tudo mais, eles tinham uma série de escritórios desocupados, e eu peguei um no Itaim e falei, eu posso decorar ele e, tipo, fazer um acampamento? Aqui, pode? Um low budget... comprando tipo os móveis da madrugada e levando coisa de casa e tal. Bom, montei um escritório. Montei o escritório e falei, agora eu vou começar a atender coaching, que eu também é outra coisa que eu gosto de falar. Eu sou coach da época que isso não era um demérito, sabe? Não era junto com o design de sobrancelha, era só coaching, a formação. Então, assim, eu sou psicóloga de formação, fiz uma porrada de formação em coaching, sou coaching de... Eu sempre conto do Nizam Guanais, porque é o que fala para os outros. Mas sou coaching de figuras chaves, importantes, mas o coach foi caindo nesse lugar horroroso, de tipo, quase... O Nizam fala, não diga que você é coach, não é legal, não é bom para você. Então, assim, falei, eu vou começar assim, empreender atendendo coach, que é uma coisa que eu tenho segurança que vai entrar uma grana, e tentar experimentar a Flux. Vou tentar montar a Flux e vou desenhar um programa na Flux. No final das contas, o programa deu muito certo. Só que essa sensação de não existir, porque o mundo não te aceita se você não tem... No primeiro momento, a falta desse sobrenome corporativo é bizarra. Você entra, uma das coisas que eu brinquei, logo, o primeiro artigo que eu escrevi foi, o LinkedIn te pergunta, né? Você vai preencher o LinkedIn para você existir. Cargo. Cara, qual é o meu cargo numa coisa que eu acabei de abrir? Tinha eu como funcionária, Flux Institute, minha... Sou owner, sou CEO da Flux. Existia um certo demérito naquilo. Então, assim, você começa a não existir. Aí você vai se apresentar nos lugares, a pessoa pergunta, eu sou fundadora da Flux Institute. A pessoa olha e fala, que mais? Eu sou colunista da Forbes. Legal. Vai escrever a Flávia, colunista da Forbes. Porque o business em si não existe. Então, tirar essa assinatura de uma grande empresa é um super pênalti no começo, assim, do empreender. Não, eu me lembro que quando eu comecei o negócio, assim, com o negócio, sabe, tava trabalhando, era programador e tal, e, cara, tava com meus amigos, né, o mercado, veio uma crise que a gente vive, que atrai em Brasil, é ciclos de crises, né? Aí a gente tava cada um na sua casa, falou, vamos fazer alguma coisa, vamos, né? Não vamos fazer nada, né? Ou a gente pode procurar um emprego, ou a gente pode continuar trabalhando junto. Éramos 3 amigos, gostávamos de continuar junto, falei, cara, se a gente arranjar um emprego, a gente não vai estar junto, ninguém vai contratar nós 3, né? Vamos, vamos tentar fazer alguma coisa junto. Aí eu me lembro que eu preenchi no meu currículo, né, que o Richard, que foi junto comigo, a gente fundou a Live, na época chamava outro nome, mas a gente fundou um negócio. Aí eu falei, Richard, tá bom, cara, você é o presidente, eu vou ser o vice. Beleza, eu coloquei no meu currículo lá, sabe? Eu era programador e vice-presidente lá do negócio. Aí eu me lembro que eu fui fazer uma entrevista numa agência de emprego que era de uma amiga da minha mãe. Aí essa amiga da minha mãe ligou pra minha mãe depois e falou, olha, dona Eliana, tá, eu vi aqui seu filho, tá, mas ele é muito metido. Ele era programador e virou vice-presidente, ninguém faz isso. Aí eu falei, mas só tem eu. Exatamente. Mas é muito engraçado, porque a tendência é a galera muito rotular mesmo, né? Cara. Você lembra a história da Adriana? A Adriana foi entrevistada aqui, participou do podcast com a gente, e ela é professora do nosso curso de liderança feminina. Sei. E ela também passou pelo mesmo processo na hora de escrever o LinkedIn e tá até hoje lá, é Jedi em Analytics. Você pode escolher, eu quero ser Jedi. Adoro. Fantástico.
Mas eu acho muito louco, sabe? Como, de fato, existe essa questão dos rótulos, sabe? De, Muito. poxa, eu tô aqui numa grande empresa que te dá toda a estrutura e tal. E quando você vira empresário, você fica de cara pro vento, né? Total. É o que você falou, né? Poxa, você quer Não, e qualquer as negociações, coisa... o que eu fico louca, assim, de viver, é assim, eu tinha um budget bastante considerável na cadeira anterior, tinha uma negociação bacana, honesta, correta com os meus fornecedores. E aí agora eu começo a ser fornecedora das grandes empresas e eu conheço o mercado de RH porque eu fui RH a vida inteira. Então eu conheço as redes de RH dos negócios. E começo, por exemplo, fiz o Google, treinei o time do Google. Aí você vai lá e fala, bom, como é que funciona então para eu receber? 90 dias úteis. Cara, 90 dias úteis? Quem tem fluxo de caixa para receber pagamento em 90 dias úteis? Então, assim, o empreender é de um desafio. Eu falo, as empresas grandes, se elas não conseguem entender que elas têm um papel social nesse entorno dos seus fornecedores menores. Eu falava, cara, eu tenho clientes de coach que estão sustentando a minha organização, porque toda vez que aperta, eu aumento a quantidade de clientes de coach para poder ter buffer, para poder continuar sendo a Fluxo Instituto. Porque se eu fosse depender da entrada, do sequência entre produção do conteúdo e entrada desse conteúdo, eu ia estar maluca. Então, essa experiência de você fornecer... E a quantidade de documentos, a quantidade Aí de atrasa colocar... um documento pronto, que não tem, pronto, é mais 90 no dias lá pra emite, frente. e vai, 90 dias, e não sei o quê. Então, eu acho que tem isso. E tem uma coisa interessante também, que eu sempre, então, fui uma autoridade de alguns assuntos. Sempre fui convidada. Eu continuo sendo muito no lugar de family business. Professora do IBGC, professora da Fiesc, professora do Cambridge dos Estados Unidos e tal. Mas você começa a sair de mailings, de convite de coisas assim. Tipo, você tirou o nome Itaú e vira... É a Flávia, que não é mais do Itaú, é a Flávia da Flux. De repente você vê um evento que todo ano você fala, você não fala mais. Você fala, uau. Tipo, era eu que estava falando ou era a assinatura da organização que estava me sustentando? E qual é esse julgamento entre qual é o conteúdo? Porque eu não estava falando de Itaú quando eu estava lá, eu estava falando do que eu sei. Eu continuo sabendo. E agora, quando eu tenho uma assinatura de uma empresa que é minha, eu não estou nesse mesmo lugar. Então, é muito interessante você olhar dessa perspectiva de falar, cara, como é que o Brasil... Por isso que o Vale do Silício tem um outro lugar, né? Como é que eu acolhe essa galera que está empreendendo versus um Vale que é o contrário? Eu comecei a receber... Eu tenho muito mais convite internacional do que nacional, porque eu resolvi ser empreendedora. Então, lá é o máximo e aqui é... Puxa, que pena, lá não é... E eu, quando contava para as pessoas, putz, eu vou empreender, as pessoas, não faz isso, cara. Meu, isso é incrível. Por que você vai fazer isso? Vai para fulano de tal. Não, tal cadeira, tal empresa está querendo você. Não. Então, eu sei, mas eu sei. Mas eu quero ter esse lugar. Essas pessoas olham com pena, não faz isso. E na verdade você, teve um né? crescimento, deve ter tido um crescimento tão grande de visão a partir do momento que você empreende, Total. que você passa Outro planeta. É outro mundo, né? Outro planeta. Você bate o escanteio, corre para cabecear, gol, comemora, tudo junto. Exatamente. Né? É muito louco, mas... e lidar com as grandes empresas, de fato, ser cliente de grandes empresas não é fácil. Não é assim. Né? A gente aqui na live também, grandes empresas que a gente participa de treinamentos, é uma loucura. Né? A quantidade de documentos, de certificados, de emissões que você tem que ter e tal. E aí fala, tá bom, vou te pagar em 90 dias. Passa os 90 dias, chega no dia do pagamento, não pagou, porque, esse documento aqui, Exato. ó, a data... Faltou assinar o DocSign, não foi clicado no... Você fala, então, quando que vai ser? Daqui 90 de novo. Fala, putz, aqui lá... E os Você fala, não posso 90, mas não tem o que fazer. Não existe, não tá. Não, é eu um jogo, falo, uma das não é discussões que eu negociável. sempre, como eu sou de comitê de diversidade de vários lugares, eu falo, cara, você quer promover diversidade e você tem um critério, um perfil de seleção que o cara tem que falar inglês, obrigatoriamente. Você já cortou 50% dos negros candidatos, no mínimo, a hora que você faz uma coisa dessa. Você quer ter diversidade no seu environment, você cria uma série de indicadores e de critérios para ser seu fornecedor, você tira todo mundo que está começando a entender. Então, você quer diversidade, mas as suas réguas, a sua gestão de risco e sua capacidade de trazer gente diferente para dentro, lima essas pessoas de largada, porque os critérios têm que ser repensados. Foi super legal, porque teve uma proposta que a gente avançou, eu ia fazer um programa grande. Quando vieram mandar os critérios de como eu ia receber, eu falei, eu não vou fazer. Aí o presidente me conhecia, me ligou. Falou, porra, mas a gente
combinou, você vai fazer, está anunciado que você vai fazer. Eu falei, os critérios comerciais que vocês estão... Eu não vou baixar meu preço. Eu duvido que vocês fazem isso com uma empresa grande. E mais, duvido que vocês fazem isso com homem. Tem uma certa dúvida se vocês negociam mais com mulher. Por que eu estou sendo... Eu fiz uma proposta que era, tipo... Eles me fizeram uma contraproposta de 40% menor do que o meu valor. Eu sei quanto vale meu conhecimento de 25 anos de empresa, de saber fazer o que eu sei fazer. Cara, eu não topo. Aí voltou, os caras, não. Então tá bom. A gente vai fazer. Mas precisava Mas desse precisava. Estresse, né? E este foi um caso que o presidente me conhece. Quantos que o presidente não conhece? 90%, né? Não, eu me ofendo legitimamente isso, porque se eu consigo operar com 40% a menos, quer dizer que eu estava tentando levar 40% então a mais no início. Então eu sou uma golpeira, nem me chama. Nem me chama. Tá contratando alguém que te cobra 40 maior e tá topando essa brincadeira, não é? Exatamente. É muito louco. É muito louco. Agora tem uma outra mudança que você deve estar vivenciando, e eu vivenciei muito quando eu dava aula todos os dias aqui, e muito em company, e a gente entra em culturas muito diferentes. Então, é muito diferente, na minha experiência, foi viver uma cultura anterior que todo dia era a mesma cultura, então eu me adaptava, conhecia os rituais, conhecia onde eu estava. É diferente de você estar segunda-feira numa cultura, terça-feira num ambiente completamente diferente, quarta, o que funcionou na segunda não vai funcionar na quarta. Como é que está sendo isso contigo? Você vivencia isso? Você sabe que eu comecei a melhorar meu briefing, porque como... Eu gosto de contar. A primeira cliente grande foi um banco e eles me chamaram para falar, né, jornada do feminino. E a jornada, basicamente, ela tem 4 coisas grandes que eu faço. Uma é olhar para a biografia e entender como você construiu o seu feminino. Como foi apresentado o feminino para essa mulher? Foi legal ser menina ou foi ruim? Foi restritivo ou potencializador? Como é que você entendeu a mulher dentro da tua história? Tem uma série de nuances nisso. Depois, qual é o nível de consciência que você tem sobre você? Você se conhece o suficiente? Depois, quais as crenças que te limitam? O que você acredita que não é legal se acreditar e você continua sustentando? E depois, qual o tamanho da sua visão? Porque as mulheres são muito comedidas nos sonhos delas. A gente sonha menos do que a gente é super... A história da síndrome da impostora é totalmente real. A gente se segura naquilo, a gente acha que o teto é muito mais baixo. Então, ele tem uma medidinha, ele tem um desenho claro de como isso vai acontecer. Tal. Isso em quanto tempo? Isso são módulos, acontecem em 4 encontros, são 8 horas de programa. Bom, maravilhoso, vou fazer a primeira vez em company, já tinha treinado umas 500 mulheres no programa aberto, e o programa aberto a pessoa me conheceu na rede social, gostou de mim e veio fazer, então já tem um meio caminho andado, a pessoa sabe que eu sou louco o suficiente. E no programa aberto, muitas vezes ela me escolheu, participar. Total. Não que a empresa... Aí eu chego, a empresa que deu, e não era para os funcionários da empresa, eram as clientes, mulheres que tinham... clientes private, que eram as gestoras dos maiores patrimônios individuais femininos. Tá. Então, as mulheres que têm mais grana e que entendem de grana, que fazem a gestão do patrimônio delas. E eu entro para falar do feminino. Quem é você? Como você... Tipo, se uma mulher que tem 10 milhões investido, é uma mulher que claramente se masculinizou ao longo desse caminho, porque ela deu muita soco na mesa, ela engrossou muito a voz para estar com esse patrimônio. Então, parecia que eu estava falando... Foi me dando um negócio para cara... E o composto daquilo lá, eu falei, cara, E eu perguntei, eu sempre faço aquele exercício típico de professor, qual a expectativa que você tem para essa coisa? A expectativa, eu quero melhorar meu portfólio, eu quero aumentar minha rentabilidade. E eu pensando para dentro de mim assim, eu também. Também gostaria muito. Não tenho a menor ideia do como fazer. Aí eu falei, não sei, talvez eu abra para elas sugerirem, e eu trabalhe a partir do grupo, né? Porque eu não tenho essa solução dentro de mim. Aí eu comecei a rir e falei, bom, eu acho que a gente precisa fazer um catch-up do que eu vim fazer e do que vocês vieram buscar e tal. Cara, foi muito difícil. Depois a gente foi se norteando e foi incrível o programa, mas foi muito difícil. E agora eu tenho tido um exercício inicial que eu ponho como premissa para o meu trabalho, que são 2 horas de compreensão de cultura. Principalmente porque o que eu vou falar é uma mudança de cultura. E pode ter tem uma certa posicionamento de cultura, a hora que eu falo de feminino, diversidade, racismo, homofobia. Então, assim, eu preciso entender onde eu estou pisando. Se a empresa está fazendo isso como um band-aid,
Se a empresa está fazendo isso por consciência, por dever, porque teve algum BO e aí ela está tentando criar... Então, eu preciso entender melhor. Então, eu tenho feito um exercício grande, assim, de... Deixa eu entender, tipo, eu falo, eu te dou um horário meu de graça de uma conversa longa com uma amostra de liderança da sua empresa para eu entender onde eu estou pisando, sabe? Porque a natureza do que eu estou vindo falar tem uma série pode ter uma série de desgastes ao longo do caminho. Uma das últimas empresas que eu comecei a atender, a gente resolveu fazer por convite. Então, eu me apresentei, eu contei o que era a jornada e quem quisesse ia se inscrever. E aí eu abri, vieram homens, vieram mulheres, vieram uma coisa. E uma primeira pergunta levantou uma mulher e falou: por que você não faz jornada no masculino, se o problema aqui são os homens? Eu falei: senhora, tem um ponto. Aí, é importante saber onde você está pisando, né? É muito importante. Então, para mim, foi um aprendizado. Mas tem empresa que não quer. Tem empresa que não quer. Ah, não temos esse tempo. Não, a gente já está com a turma pronta. Tá? Cara, eu vou propor discussões que podem desconfortar vocês. Acho que vocês têm que estar dispostos. E tem algumas empresas muito legais que eu faço um debriefing no final. Deixa eu dizer o que eu encontrei aqui. Porque como eu veio de cultura, minha formação de base, cultura organizacional, change management, toda essa, eu leio uma série de informações durante a aula. Você deve ter essa sensação. Uma leitura, putz, essa empresa tem uma questão aqui, essa empresa tem uma fortaleza aqui, essa empresa tem uma... E eu falo, posso te dar um overview do que eu vi? Normalmente as empresas aceitam e acham super interessante, né? Mas aí é uma coisa da sua decisão de construir, porque tem muita gente que fala, nossa, você não cobra, você entrega muito mais coisas do que foi combinado. Eu tenho certeza que eu estou fazendo o arremate final do que eu me propus a fazer, né? E tem casos de, óbvio, sem citar nomes, né? Mas você sofreu, vivenciou empresa querendo fazer para inglês ver? Para mostrar que ali, uma sensação de estar sendo usada para um propósito que não é tão legítimo assim? Total. Isso acontece muito? Acontece menos, mas acontece. Acho que esse exercício inicial me ajudou, mas eu tive uma situação que a abertura da minha palestra foi feita de uma forma extremamente machista. E aí... Bom, pessoal, a gente trouxe a Flávia aqui, mas assim, sem mimimi. Aqui é para, tipo... Não, e teve uma fala assim... Que situação, cara. Porque a gente, assim... Foi um comentário que eu falei, cara, como é que eu começo? Não tem jeito, né? Aí você fala, agora tipo, vou perder essa conta, mas vou continuar sendo eu, né? Não vai dar. Puxa, é uma ótima oportunidade da gente estar aqui junto, porque essa frase grita no meu ouvido, eu vou te dizer por quê. E aí falei, olha, eu acho que tem uma fala aqui que não foi intencional, mas que ela tem um julgamento diferente do que eu acredito, que é essa temática de mimimi. E gostaria de falar sobre o que eu acredito sobre essa história de mimimi. E eu tenho uma história que eu falo sempre, que sempre impacta todo mundo, se vocês quiserem eu conto, que é curta, mas muito impactante, sobre esse tema de mimimi. Então, se preparem, não? Que a história que eu conto é a seguinte, eu tenho a minha melhor amiga, minha grande amiga da vida, a gente teve filhas da mesma idade, filhos da mesma idade. E o filho dela morreu. É verdade, é uma história verdadeira. Você vai falar, nossa, meu Deus, agora ela vai derrubar esse podcast no chão, nós vamos chorar no final. Calma, vocês vão entender. E essa minha amiga resolveu se fortalecer e trabalhar com luto, porque eu acho que não tem coisa mais, não existe, não tem nome para sentimento de perder um filho, né? Então, ela trabalha no acolhimento de quem perdeu alguém. E uma das coisas que ela diz é que quando você perde alguém, você esquece do Maslow, do básico. Você não toma água, você não come, você esquece se não tiver alguém olhando para aquilo que você está sentindo, você perde a natureza do viver, porque você perdeu a sua força motriz de viver. Bom, passa o tempo, então ela se especializa nisso. Eu compro um Golden Retriever para o meu filho. Então, agora, realmente, ela é louca, né? Que tem a ver uma coisa com a outra. Compro um filhote de Golden Retriever, a coisa mais linda do mundo. Esse cachorro vive 10 dias na minha casa e morre o cachorro. Nossa. Cara, eu adoro o cachorro, não é só meus filhos que adoram. Eu adoro o cachorro. E fico completamente desequilibrada com a questão de ter perdido o cachorro. Só que eu não tenho coragem de ligar para essa minha amiga
chorando por um cachorro, sendo que essa mulher trabalha a perda de filhos, né? Como é que eu vou criar isso? Então, não ligo para ela, passo um dia absolutamente desequilibrada, tentando contornar a perda do cachorro, e quando dá 6 horas da tarde, ela toca a campainha na minha casa com o jantar. Eu vim alimentar vocês. E aí eu olho e falo, cara, eu não acredito, eu não te liguei, não te procurei, porque eu estava com vergonha, e ela fala uma frase que eu acho que é o que eu quero passar. Não tem régua para dor. Não existe comparativo de dor. A dor de perder o cachorro, a dor de perder o filho, a dor de perder a mulher, a dor de perder o emprego, não tem uma régua. Então não dá para dizer que nada é mimimi, porque eu não sei a dor do outro, eu não sei o que dói no outro. Então, toda vez que eu me deparo com uma história com mimimi, eu falo, eu vou contar uma historinha. E conto essa história para dizer assim, a gente não sabe, eu não vivi o que o outro viveu para dizer que aquilo é mimimi. Eu não vivi o que uma mulher negra viveu para saber o que é racismo. Eu não posso julgar, eu tenho só que legitimar. Tem dor? Vamos legitimar que existe essa dor. E assim a gente se transforma. E aí eu comecei assim a palestra, você imagina, né? Comecei assim a palestra, todo mundo... Mas assim, situacionando, tentando dar contexto, dizer assim, eu não acho que você fez por mal, mas a gente tem que parar de dizer que é mimimi o que não é na gente. Exato. Né? Exato. Acho que esse é o grande ponto. Né? E eu acho que é trabalhar muito a empatia, sabe? De verdade, sabe? Assim, eu acho que é muito complicado. As pessoas muitas vezes não entendem o trabalho que foi construído até você chegar ali, né? E se a pessoa tá com alguma dificuldade, ou tá sentindo alguma dor, ou tá num momento de dificuldade, cara, entenda, se coloque naquele lugar. Pode ser que para você isso não doa, mas outras coisas para ela isso é relevante, né? Eu acho que é muito nesse aspecto, né? E eu sempre penso nessa história de às vezes te convidam para inglês ver. Eu falo, não vou perder essa viagem, bicho, sabe? O cara não sabe o que ele fez, mas eu sei, sabe? Ele vai se arrepender. Ele vai se arrepender. Então, eu sempre eu escuto, a gente quer só dá uma pincelada de tinta aqui, cobre só as coisas. Às vezes eu falo, tá ótimo, pode deixar. E depois eu tomo conta ali do espaço que me foi dado com cuidado. Muito bom. Mas eu acho fundamental, né? Eu voltei agora, eu fiz a maratona de Boston, né? Ai, que legal. E aí eu terminei a corrida e tal, e muita gente chega pra mim e fala assim, Henrique, eu não consigo correr e tal, comigo dói, né? Não sei o que. Eu falei, cara, comigo também. Não é só porque eu também eu corro, cansa pra caramba, né? Boston é bom que é plano, né? Mas é jogo. Não, Boston mas é 5 cidades pra trás. Entendi. Então, pra você chegar em Boston. Chegou em Boston, acabou, né? Total. Foi cansativo e frio, né? Mas missão cumprida, check. Muito legal. Próximo desafio. E eu ia trazer um aspecto que eu acho fundamental e eu gosto muito de trabalhar e para mim me fortalece muito, sabe? Que é o lado da gente trabalhar o esporte, né? Ou trabalhar forças mentais dentro no trabalho, né? Porque correndo eu aprendi muito que ficar em situações desconfortáveis, né? Então você está treinando, poxa, de fato você acontece 1000 situações que você tem que contornar ali, né? Num momento de dificuldade tem que continuar, né? E aí quando você falou que trabalhou muito com a Abílio Diniz, ele acho que é um dos maiores expoente que a gente tem talvez no Brasil de grande empresário e que lida muito com essa questão do esporte, né? Você consegue perceber também ao longo da sua jornada que, de fato, isso é algo fundamental mesmo? Eu para gente, me ajuda muito, sabe? Cara, demais. É uma das coisas que eu mais gosto de tentar trazer referência de esporte para dentro eu acho que tem uma cria de Abílio Diniz, né? Meu TCC de conclusão de curso foi como a personalidade do Abílio influenciava os funcionários do Pão de Açúcar a fazer esporte. Não, tinha muito, né? O pessoal era incrível. As pessoas faziam... Mas a coisa de olhar e falar, eu admiro esse cara e o que ele representa e, de repente, nem claramente ou conscientemente eu começo a correr, ou começo a me equilibrar melhor na minha alimentação, ou começo... Então, tinha uma influência direta, mas o que eu vejo, assim... O papel de coach, por exemplo, ele veio do esporte, né? O primeiro coach que existiu no mundo foi um coach de tenista, porque o tenista é um cara que tem que ganhar pela cabeça dele, né? Ele tem que achar o equilíbrio, o jogo é com ele mesmo, né? Ele perde mais mentais e difíceis. Eu acho que você conseguir... primeiro, eu acho que tem duas coisas do que você está trazendo. Uma é como tem um paralelo, para mim,
entre os esportistas e os executivos de alta performance, sabe? Tem um cara que chama Steve Kotler, não sei se você já leu sobre ele, ele é um cara de desenvolvimento humano e de alta performance, né? E cruza isso o tempo inteiro, que eu acho incrível. E acho que tem uma coisa que para você ser completo e desenvolver uma carreira completa, você tem que desenvolver as dimensões da sua vida. E o físico é uma dessas dimensões. Se entender no físico, se entender no emocional, se entender nas suas relações. Eu sempre falo assim, você fala assim, não, esse assunto não me interessa. Eu tenho algumas situações assim, eu estou deixando esse lugar da maternidade para... Nesse não é o momento mais importante para mim, eu estou tentando construir minha carreira. Então, como se você conseguisse abrir mão dessa dimensão, ou da dimensão física. Eu não me alimento bem, eu não durmo bem, eu bebo, eu como. Como se eu pudesse falar, deixa isso aqui em stand-by. Isso está tudo operando dentro de você. Todas. A falta do afeto está operando em quem você é como profissional, a falta do equilíbrio da sua atividade física está operando no seu... Então, assim, este olhar de que você é um ser completo e que as dimensões, todas elas influenciam no seu posicionamento, para mim é clássico, é claro. E o quanto eu vejo que quando eu pego um executivo muito de alta cadeira, de alta posição, que não tem uma estruturação de vida um pouco mais saudável, o quanto isso repercute dele ser impaciente, dele ser autoritário, porque a energia do você movimentar seu físico dispersa um pouco também a sua capacidade de refletir melhor, de pensar melhor. Então, eu vejo uma relação direta entre essas duas questões. Não, eu concordo plenamente, sabe? Eu também percebo muito esse cenário. E aí eu acho que está uma área que o lado feminino, eu acho que ainda tem que se desenvolver muito. Ainda mais. Sabe? Que, de fato, as mulheres hoje, a gente percebe quando você pega os boards das empresas, como a maioria é homem, hétero, tal, não sei o quê, mas quando você, muitas vezes, a mulher, para conquistar esse espaço, ela estuda 2 vezes mais, faz a dupla jornada, lê 2 vezes mais livros, se prepara 2 vezes mais em cursos, tal, e muitas vezes falta o tempo pro lado de se cuidar do corpo, da mente, no sentido esportista, sabe? Uhum. E quando você vai, sei lá, nas academias, ou muitas vezes você vê que, infelizmente, a maioria, muitas vezes é homem, sabe? Onde eu treino, onde eu corro, eu vejo por volta, eu vejo que a maioria é homem. Então, você sabe que a gente uma das pesquisas que eu coloco num dos exercícios é como é que é a sua distribuição de prioridades, né? E normalmente as mulheres se distribuem pelos papéis que elas exercem. Então, em primeiro lugar, a maternidade, né? Às vezes a carreira antes do marido, às vezes o marido antes da carreira, até o cachorro, às vezes está ali. Né? E aí eu sempre falo, e você? E a pessoa não põe ela na lista. Ela faz uma lista de prioridades onde ela não está. E se você não se agenda, eu sou uma pessoa que me agendo para cuidar de mim. Eu tenho agenda, na minha agenda tem meus horários para que eu cuide de mim. Porque se eu não fizer isso, eu tenho 2 coisas. Eu estudar, continuar no lifelong learning. Então, esse ano estou fazendo uma formação no INSEAD. Todo ano, falo qual vai ser o aprendizado novo que eu vou adicionar na minha vida. E outra qual é o meu horário dentro dessa semana que eu vou cuidar de mim? Seja fazer uma massagem para atenção, seja fazer a minha academia com o personal. Que, assim, eu sempre falo, se você não se agendar e não tiver budget, porque também tem uma questão assim, você guarda, a mulher tem uma característica ela usar o dinheiro para ajudar a família, para educar os filhos, para a manutenção da casa, e não ter um planejamento onde ela priorize a formação dela. Eu tenho uma mentoria, né, que eu faço para mulheres de alta liderança, e uma das coisas que eu mais digo, os homens, eu tenho a mentoria dos homens e das mulheres. Dos homens, normalmente o cara fala, eu vou fazer, ele tem essa grana ali, ele tem o recurso para fazer, a mulher vai ter que tirar de algum lugar, porque ela não tem esse mindset de que ela tem que ter um budget para investir nela mesma. E isso tem tudo a ver com investir tempo, de cuidado do físico, e não é o estético, é o cuidado de saúde, né? De um equilíbrio físico melhor, né? Sim, sim. E quando você traz uma questão aqui eu acho um tema super bacana, que é o lifelong learning, né? A gente trabalha muito Vocês são aqui, isso, né? Exatamente. Essa é a raiz, né? E uma coisa que a gente percebe muito na live, né? É que o que a gente aprende hoje, legal, né? Você consegue aprender. Eu costumo brincar na live que a gente sempre gosta de estar meio passo à frente do que as empresas demandam, né? Porque a gente prepara hoje o executivo
de amanhã, né? Algumas empresas trabalham numa linha de trabalhar o executivo daqui 10 anos. Outras empresas já estão para trás, mas tudo bem. Mas assim, a gente procura sempre estar adiantado meio passo na frente das empresas. E isso eu acho muito maluco, né? Porque eu mesmo, né? Eu me lembro que recentemente eu comecei a estudar, eu falei, eu quero começar a aprender a tocar música, sabe? Assim, tipo DJ, né? Aí eu falei, vou procurar um curso, né? Da forma tradicional, né? Aí eu fui lá, busquei, falei, vou numa escola, tal. Eu comecei a olhar e falei, cara, eu quero um online. Sabe, você vê como é que a minha cabeça hoje já mudou totalmente e fala, cara, não, eu estudo online, cara, eu pego um curso, tá? Tô viajando, baixo os vídeos no celular, assisto e tal. Como a gente já mudou e como a gente consegue hoje aprender de qualquer lugar, de qualquer momento, de qualquer conhecimento. Um curso é muito legal porque o conteúdo já está todo curado e organizado de uma forma... Todo o conteúdo está de graça da internet, só que não está organizado, né? A partir do momento que eu contrato um curso, que eu contrato, sei lá, por exemplo, a Flávia para me ajudar, ela organiza tudo para mim, ela deixa de uma forma mastigada e a curva de aprendizado é muito mais rápida. É verdade. E online eu consigo estruturar na hora que eu quero, quando eu quiser, da forma que eu quero. E, de fato, eu tinha sempre gostava muito daquela coisa presencial. Hoje eu tenho estudado muito online, sabe? Assim, eu gosto ainda do presencial, mas eu entendo que muitos momentos online funciona super bem, né? Muito. Você faz o curso online e presencial também? O meu tem sido online total e muita vontade de voltar. E uma coisa, eu tinha muita resistência de fazer desenvolvimento, assim, o coach, a mentoria, o one-to-one, assim, online. E eu tenho achado tão mais efetivo para as pessoas. A pessoa, se ela quer fazer, ela se dedica ao tempo dela, ela se organiza, ela pega uma taça de vinho, ela tá na casa... Cara, ela faz e faz bem e funciona. E foi engraçado porque quando veio a pandemia, eu estava me preparando para dar um curso em Harvard que ia ser online. Eu nunca tinha dado nenhum curso online, então eu estava super apavorada. Só que o que aconteceu? Eu baixei o Zoom, fui entender como funcionava. Tararara. Então, assim, eu meio que conheci esse ambiente em janeiro de 2020 para me preparar para uma aula que eu ia dar sobre Family Business em março. Mal sabia você. Mal sabia que era um presente de Deus. Logo aquele negócio. Disso. E eu, nossa, ainda bem, eu vou usar isso uma vez na vida, e tô pagando essa assinatura, não sei o que, quem diria? Tudo isso. Então, assim, eu acredito muito, e eu acho que essa coisa de você saber que tem conhecimento ordenado, de qualidade, para que você possa se organizar e aprender, e que os investimentos hoje são cada vez mais possíveis. Uma das coisas que eu faço, quando eu estou com um grupo de conselheiros, eu pergunto, qual foi a última coisa que você aprendeu? É impressionante que os caras, assim, normalmente ele aprendeu da área dele mais alguma coisa. O contador viu uma nova legislação, o outro viu não sei das coisas. Tipo, o que você viu de nova tecnologia? O que você entende do que está vindo por aí? O que você estudou de liderança? Impressionante como é uma geração que fez o que existia nas organizações com um planejamento de organização, né? Que louco. E pessoas que estão em cadeiras direcionando o futuro das organizações, grandes conselheiros, né? Cara, tipo, como assim você não estudou nada, né? Como assim você não olhou nada diferente? Como assim você não pensa sobre novas tecnologias, enfim? Então, é impressionante. As pessoas, assim... Mas, do outro lado, também, esse público que é o mais que eu atendo, de 30 a 50, é um público extremamente... com muita clareza desse aprendizado e dessa busca de conhecimento. Acho que tem uma chave aí de que eu preciso continuar aprendendo, né? Mas tem também o lado do conforto, que é você aprender mais daquilo que você já sabe. Total. Gostoso, né? Nossa... A gente vê isso no nosso curso de MBA, ele pode ter algumas matérias eletivas. Sei. Que você está fazendo de compras, por exemplo, e pode cursar disciplinas de vendas, de logística, de fiscal, mas as pessoas continuam fazendo de novo módulos que já existem dentro do mesmo MBA, sabe? Porque é muito mais confortável. Eu chego em sala de aula e falo, gente, você tem que fazer a curso de vendas, que tal como a perspectiva da outra pessoa do outro lado da cadeira... Tá, mas não saem do universo, sabe? Que eu fui estudar sobre isso um pouco, porque isso é uma questão, vem pela neurociência, né? Nosso cérebro, ele tem uma tendência natural de afunilar a nossa perspectiva para gastar menos energia.
Então, por isso que o idoso tem aquela rotina igualzinha, acorda na mesma hora, faz as mesmas coisas e tal. Porque é um modo saving energy do nosso cérebro, né? Então, ele afunila a nossa capacidade, ele reduz a necessidade de sinapse por tudo que a gente já conhece. Entendi. Então, se a gente não se desafiar, a gente começa a fazer isso, ver filmes que a gente já viu, escolher músicas da mesma natureza, você começa a se tornar repetitivo, porque e aí, pior, gera dopamina, você sente gostoso, sabe? Ai, que gostoso, estou vendo um filme que eu já vi, estou vendo uma música que eu sempre escuto, Não se assusta. estou aprendendo, mas é muito louco, né? E muito assim, aí o que foi o curso com o Steve Kotler, ele falava assim, você tem que desafiar, assim, ir para o seu trabalho por outro caminho, usar uma roupa diferente, você tem que desafiar as sinapses do seu cérebro para você continuar usando todas elas, porque elas vão se restringindo Então, assim, essa natureza de você fazer curso do que você já sabe é gostosinho, assim, é um banho quente no inverno, sabe que delícia? Então, assim, estou fazendo uma coisa que eu já sei, é muito louco, né? Muito louco, muito louco. Flávio, eu queria fazer uma pergunta para você, assim, a gente tem algumas perguntas que a gente sempre faz para Tá. todo mundo, assim. Muito E aí bem. tem algumas delas, por exemplo, uma frase de impacto que te marcou na sua carreira, de algum momento que você lembra ou que em algum momento é importante para você. Eu gosto muito de usar em todo quanto é momento a frase, o Vinícius de Moraes, que eu falo, a vida é a arte do encontro, embora já tanto desencontro pela vida. Eu acho que o que faz a vida repleta é a troca com outro ser humano. Assim, para mim é sempre isso, é sempre sobre com quem você está, é sempre os encontros que você tem. Essa é uma frase muito marcante para mim. Ah, genial, eu adoro. Qual o conselho mais relevante você recebeu que você consegue falar pra gente agora? Eu acho que teve quando eu comecei a existir nas redes sociais, eu comecei a receber um monte de notícias, né? Eu abri a minha rede social dia 1º de abril de 2020. E, cara, e aí, né? Vou existir, pôr minha cara lá, o que eu vou fazer? E aí eu comecei muito no que as pessoas querem, o que as pessoas querem e tal. E aí tem um cara muito bacana que trabalha com tendência, eu marquei um call com ele, qual a tendência, o que as pessoas... E aí ele foi grande coisa assim, eu acho que você tem que entregar ao mundo quem você é, né? Eu acho que essa é a grande praia da história. Então, assim, entrega ao mundo quem você é, e quem gostar de quem você é, que te seguir, vai fazer sentido para você. Tudo que você fizer para entregar ao mundo quem você não é, não vai te trazer os seguidores que você gostaria de ter. Então, eu acho que esse foi um conselho importante, porque eu estava cheia de... Ó, vista desse jeito, fale com esta forma, grave com este olhar, faça não sei o quê... E eu falava, cacete, não sou eu, vai ser bem complicado. E aí ele falou, oferece ao mundo quem você é e você vai estar contornada das pessoas que fazem sentido para você. Ah, genial. Legal. Eu tenho também umas perguntas aqui. Uma competência que você acha que todo mundo deveria dominar? Empatia. Eu acho que empatia é uma questão fundamental, assim, de se desafiar a entender o que o outro está sentindo. E agora a gente vem para um momento político tão... Eu estava no Brasil Conference, difícil, né? E o Brasil Conference desse ano foi muito acalorado, né? Os candidatos, esses lugares tribal de ou eu ou você e tal, né? E eu acho que tentar desafiar a ter uma escuta empática, de tentar entender o que o outro está dizendo para poder trazer seu ponto de vista, eu acho que é uma competência dificílima, mas acho que não acho que é óbvia. Ela é dificílima, você desarmar e tentar entender de verdade o ponto de vista do outro. Mas acho que é o que faz a diferença de grandes líderes que aprendem ao longo do tempo. Eu acho que é essa escuta empática. E quando a gente fala de política, acaba com a ideia da diversidade, né? Total. Impressionante. Não, diversidade tem que ter. Tem que ter desde que você concorde comigo. Né? Cara, eu não acredito como é impressionante como a gente está vivendo nesse momento. E algo que você acreditou durante muito tempo e mudou de opinião recentemente? Cara, essa é boa, hein? Que eu acreditei por muito tempo. Eu acho que eu acreditei por muito tempo que a gente precisava traçar caminhos de carreira, ter certeza dos seus caminhos de carreira, do tipo, eu achava que eu ainda acho que você tem que ter objetivos e nortes, assim, mas eu acho que o mundo está tão amplo, tão complexo, com tantas possibilidades, que se você traça
uma meta, um direcionamento muito fechado, você perde a perspectiva da vida te surpreender e te dar outras possibilidades. Então, eu sempre fui a pessoa que desenhava o plano de desenvolvimento individual dos executivos e dizia, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, agora eu tenho até vergonha. Não, olha, vamos assim, o que você precisa estar aberto o suficiente para estar pronto para receber que o mundo vai te ofertar, né? Não existe esse caminho tão duro assim, né? Genial. Flavinha, a gente tem um presente para você aqui, ó. Qual que é, Pada, que a gente tem aqui, ó? Uma canequinha da Eba, live adoro. aqui, ó. Obrigada. Vou deixar aqui pra você. Se vocês soubessem o que eu sou psicopata com café. É mesmo? Então, Tem uma canequinha da live aqui pra você. Obrigada. Aí eu queria te fazer uma obrigada. pergunta. Faça. Se você tivesse que dar pra gente uma sugestão de uma música, pra gente colocar na nossa playlist aqui, que vai tocar pros alunos, tal, no intervalo das nossas aulas, qual música você nos indicaria? Tempos Modernos, cantado pela Marisa Monte. Não é o do Lulu Santos. Nem do Claudinho Bochecha. Nem do Claudinho Bochecha. Pela Marisa Monte, Tem que moderno. Eu adoro. Vejo a vida melhor no futuro. Aqui, ó, da Marisa Monte. Genial. Tá É aqui, isso. fica a indicação aqui. Já vou adicionar a nossa playlist Maravilhoso. aqui. Flavinha, aí me fala uma coisa. Quem quiser seguir você nas redes sociais, no LinkedIn, como é que te encontra? Eu sou muito Instagram, por enquanto. Tenho muito, Insta. então, o Insta é Flávia Camanho. E estou assim, muito focada nessa construção. No LinkedIn eu acabo replicando muito, mas acho que hoje a minha grande fonte de informação, eu crio cápsulas. E na Forbes, que eu sou colunista da Forbes, mas aí é bem ligado à governança de família, é uma praia grande aí também que eu atuo. Mas acho que a melhor forma é me achar lá no Instagram. Então, pessoal, segue a Flavinha lá no Insta, Por favor. Flávia Camanha. A gente vai deixar o link aqui embaixo. Camanho tá lá embaixo. Vamos deixar o link aqui na descrição. Clica, ajuda. Acompanha lá, vai lá, segue a Flavinha. Quem quiser trocar ideias, falar sobre Pode, eu esse respondo bate-papo. tudo, as pessoas ficam até meio apavoradas. Sou eu mesmo. Não é um robô. Não é um robô. Flávia, obrigado pelo bate-papo. Obrigada pelo de convite. verdade. Foi uma muito delícia. bacana. Voou o Uma tempo delícia. aqui. A gente, Obrigada, se muito deixasse, legal. a gente ficasse mais uma hora. Mas de verdade, pessoal, acompanha a gente lá. Queria agradecer todo mundo que está compartilhando a gente também nas redes sociais lá. Brigadão, obrigado pelo feedback da galera no Spotify. E quem curte, né, Scu? Compartilha, dá like, faz aquilo que tá... Manda para um amigo, né? Manda pra mim. É o Amigo mínimo. episódio. O mínimo, né? É o mínimo. O Galerinha, inimigo também, né? Pode mandar pro inimigo também. Obrigado. Obrigada. Valeu, um abraço. Valeu. Até a próxima.